Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e na sua casa e com todos que estão assistindo esse culto, com o pastor que está lá na igreja e o Ministério do Louvor também que grava lá da igreja hoje. É um culto diferente, nós estamos em casa por razões óbvias para proteger Bia e Carol. Né? Nós estamos na fase final da gestação, o Senhor tem nos guardado e nos protegido, nós somos gratos por isso. E queria aproveitar para agradecer o carinho recebido dos irmãos, né? Diversas manifestações de afeto. Maravilhoso fazer parte de uma igreja assim tão afetuosa, tão carinhosa, tão cuidadosa. Alguns irmãos organizaram uma charreata, então vários carros vieram aqui no nosso prédio. E também teve um chá online com parte da família. E nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, louvamos a Deus porque Ele cuida de nós, porque Ele está conosco nesses momentos de dificuldade. Nós estamos começando o nosso culto agora, mas se faz necessário lembrá-los, irmãos, que isso não é um mero vídeo em que você é um mero espectador. Nós estamos cultuando o nosso Deus. Então, tente eliminar as distrações que você possa ter agora. Se você não assiste esse culto no seu celular, deixa o celular de lado, né, coloca no silencioso. Tenta eliminar outras distrações que possam existir na sua casa, para que, irmãos, para que cada momento desse culto você possa participar conosco, cada oração você possa orar conosco, cada cântico, cada louvor você possa louvar conosco, e para que no momento da mensagem nós possamos estar com os corações abertos para ouvir e assimilar a mensagem do nosso Deus nessa noite. Então, irmãos, vamos juntos cultuar o nosso Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 23. Se você não está com sua Bíblia, não tem problema, porque a leitura vai ser reproduzida aqui na tela. Vamos ler juntos, irmãos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus. Nesses momentos tão difíceis, irmãos, que nós estamos vivendo, é maravilhoso saber que em situações como essa, ou como o salmista tão bem descreveu, no vale da sombra da morte, situações em que nós estamos com perigo à espreita, com a morte à espreita, como essa situação que nós estamos vivendo hoje. Situação em que nós estamos perdendo entes queridos, em que pessoas muito queridas estão ficando enfermas e o nosso coração fica aflito. É maravilhoso saber que enquanto passamos por esse vale, o Senhor está conosco. O Senhor cuida de nós. E enquanto atravessamos o vale, Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você. A sua vara e o seu cajado nos consolam, nos protegem de todos os males. Então, sabendo disso, irmãos, é que nós glorificamos e louvamos ao nosso Deus. Vamos louvar juntos, com o Ministério do Louvor. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida.
esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor, sim, esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água na fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Irmãos, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus nos diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renovou essa manhã. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui para Te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Te pedimos que o Senhor chegue com a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Sabemos, Pai, que não há nada de bom em nós. Sabemos que tudo o que temos, Senhor, é pecado, Senhor, é um coração sujo, Senhor. Mas queremos, em nome de Jesus, Senhor, te pedir que o Senhor venha estar nos purificando, Senhor. Que a Tua bondade, Senhor, e a Tua misericórdia venha nos alcançar, Senhor, e venha nos encher. Amém, Pai. Pai, no nome de Jesus, te pedimos que o Senhor tire de nós, Senhor, as coisas que nos fazem ficar distantes de Ti, Senhor, que Te desagradam. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ser bênçãos, Senhor, na vida das pessoas, que as pessoas possam chegar a Ti através de nós, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha operar, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Sabemos que não temos feito, Senhor, o que Te agrada, Senhor. Sabemos que muitas vezes, Senhor, deixamos de Te buscar, Senhor, deixamos de Te adorar, deixamos de fazer o que é correto, Senhor. Verdade, Pai. Pai, mas no nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E nos faz, Senhor, parecidos contigo, Senhor. Que as pessoas possam olhar, Senhor, possam ver que nós somos servos Teus, Senhor. Que elas sejam alcançadas, Senhor, através do testemunho das nossas vidas, Senhor. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que podemos nos confessar a Ti, Senhor, porque seremos perdoados, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por amor do Seu nome, nossos pecados são perdoados. Louvemos ao nosso Deus. Com esplendor de um rei,
se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e paz, Cordeiro e o leão, Cordeiro e o leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Se você, irmão, está no deserto, Deus contempla a tua aflição e sonda o teu coração. Não desista, não, Deus está te provando. Ele corrige ao que ama, Deus não prova além das forças. E hoje te toma pela mão e te levanta do chão. No deserto Ele faz brotar água da rocha. Se é grande a tempestade, Ele faz acalmar. Se o vento está soprando forte contra
ti. Se o problema é mar vermelho, ele vai abrir, só pra você prosseguir. No deserto ele faz brotar água na rocha. Se é grande a tempestade, ele faz acalmar. Se o vento está soprando forte contra ti, se o problema é mar vermelho, ele vai abrir, só pra você prosseguir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus nunca falou nem vai falar, com certeza ele vai agir. Ele é Deus fiel e verdadeiro, e esta prova está no fim. Receba agora pela fé sua vitória aqui. Yeah. No deserto ele faz brotar água da rocha. Se é grande a tempestade, ele faz acalmar. Ele faz forte contra ti. Se o problema é mar vermelho, ele vai abrir, só pra você prosseguir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Se é grande a tempestade, ele faz acalmar. Se o vento está soprando forte contra ti, se o problema é mar vermelho, ele vai abrir, só pra você prosseguir. Só pra você prosseguir. Só pra você prosseguir. Só pra você prosseguir. Meus queridos irmãos, é uma honra poder estar com vocês hoje, mesmo que apenas virtualmente. Acredito que nesse momento difícil, de tantas tensões, fica cada vez mais clara a necessidade de a igreja rever a forma como tem agido nos últimos anos. Não podemos congregar da forma convencional, que nos é tão preciosa, sem o carinho presencial, a comunhão e os abraços. Deve nos abrir os olhos para algumas áreas da vida cristã nas quais temos falhado como corpo de Cristo, cujo único propósito deveria ser honrar e glorificar o nome do Senhor. Levando isso em conta, eu fiz uma leitura corrida do livro de Atos, buscando coisas que os cristãos daquela época faziam e que deveríamos começar a fazer ou intensificar. É claro que, como qualquer congregação, em qualquer lugar do mundo e qualquer tempo histórico, a igreja de Atos também cometeu diversos erros, mas eu queria usar esse tempo para focar naquilo que eles acertaram e que a gente tinha que acertar também. Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de trazer a sua mensagem, Pai. Eu peço que o Senhor não permita que saia de mim nada que não venha de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo sonde os corações e que a sua mensagem seja proclamada. Em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de Jesus ir aos céus, Ele nos dá uma missão clara: ser testemunha de Cristo até os confins da terra. Essa missão está escancarada em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não apenas nos deu a missão em Atos 1:8, mas também nos disse a forma como seríamos capacitados. Está escrito: mas recebereis do poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a capacitação para cumprir o chamado de todos os cristãos, a grande comissão, vem do Espírito Santo, e deve gerar em nós algumas atitudes muito marcantes, que são o assunto principal dessa mensagem, e eu separei 7 delas para poder ressaltar. A primeira é a pregação do genuíno evangelho. Em Atos 2, 29 a 39, vemos Pedro trazendo palavras duras e verdadeiras que em Atos 2:1 culminam na conversão de quase 3.000 pessoas.
a pregação do verdadeiro evangelho, sem ocultar as partes difíceis de serem engolidas e sem buscar dizer só aquilo que os ouvintes sentiriam prazer em ouvir, gerou a transformação de quase 3.000 vidas. Podemos perceber que o foco não estava no crescimento numérico da igreja, mas no crescimento do próprio evangelho, que como consequência trouxe novos membros da congregação. Nós vivemos em um período muito delicado que tenta nos impedir de dizer algumas verdades pregadas na palavra de Deus. Ocultar os fundamentos básicos da nossa fé gera fracos novos convertidos, com a menor das adversidades, logo desistem de caminhar com Cristo. Deixo aqui algumas das palavras de Pedro, nos versos 36 a 38. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a nossa pregação deve ser bíblica, centrada em Cristo, e é essa mensagem que verdadeiramente transforma os corações. A segunda característica era que os cristãos eram diferentes. Atos 2, 42 a 47 nos traz um relato fiel da forma como eles viviam naquela época, deixando claro que eles não viviam em conformidade com o resto do mundo, mas de maneira transformada e guiada pelo Espírito Santo. Está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O texto traz a perseverança como característica marcante em principalmente 4 pontos: a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Além disso, o texto destaca o temor, a reverência, o respeito ao Senhor e a união dos irmãos. Fica claro que eles tinham uma visão de corpo de Cristo, que não se restringia só ao campo das ideias, mas permeava a forma como eles viviam em comunidade. Podemos perceber a generosidade e o cuidado ativo de uns com os outros, de forma que nunca faltava nada a nenhum deles. Eles não se contentavam com apenas um "ó Senhor, cuida do meu irmão", mas haviam um "ó Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, como posso ser instrumento teu na vida dele?" Outra palavra muito vista no livro de Atos, além de perseverança, é unanimidade. Eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Unanimidade é a completa concordância por todos. É um sinal de que todos estão no mesmo espírito, em um só corpo, em unidade. Atos 4:32 nos diz que eles eram um em coração e alma. E após tudo isso, ainda é dito que eles viviam em alegria e singeleza de coração, sendo singeleza um sinônimo de simplicidade. E qual era o resultado dessa forma diferente de viver? O Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. A terceira característica é que toda honra e glória era dada a Deus. Em Atos 3, vemos o relato de quando Pedro e João foram usados por Deus para curar um homem coxo. E diante da reação do povo ao milagre, nos versos 12 a 16, Pedro diz as seguintes palavras: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim,
A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então aqui vemos que eles não buscavam para si os méritos das obras, mas davam toda a honra e glória a Deus, o único, digno e merecedor, e o único com poder para salvar e curar. A quarta característica é transmitir a mensagem de Cristo era o foco mesmo em tempos difíceis. Eles pregavam a mensagem mesmo quando perseguidos, trazendo almas para Cristo. E isso fica claro em Atos 4, 1-4. Está escrito: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E fica mais claro ainda em Atos 4, de 10-13, quando mesmo em julgamento e prestes a serem presos, pregavam o evangelho completo, sem omitir o que poderia ferir o ego dos ouvintes. Prestem atenção nas seguintes palavras: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mais adiante na história, nós vemos que eles continuam pregando mesmo quando explicitamente ordenados que não o fizessem, deixando claro que muito mais vale ouvir a Deus do que a homens, como Pedro e João disseram nos versos 19 e 20 do capítulo 4. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Além disso, Atos 5, 40-42 relata que mesmo quando feridos e torturados, eles se alegravam da honra que é viver para Cristo e ainda mais sofrer por Ele. E nada os impedia de todos os dias ensinar e pregar sobre Cristo, não só os domingos. Atos 8, 1-4 conta como eles transformaram a assolação em oportunidades para o crescimento do Evangelho. Mesmo em grande perseguição, tendo que abandonar seus lares e tudo que tinham construído ao longo da vida, eles pregavam a palavra. Atos 14, 21-22 mostra que eles estimulavam, encorajavam e animavam uns aos outros em meio às lutas, para que ninguém enfraquecesse na fé, ressaltando ainda mais a visão de corpo de Cristo. E por último nesse ponto, eu gostaria também de lembrar a história fantástica em Atos 16, quando Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, mesmo encarcerados, enquanto nós deixamos de fazer isso por muito menos. O testemunho deles no cárcere fez o próprio carcereiro e toda a sua família se renderem ao Senhor e terem suas vidas transformadas. A quinta característica é que a vida de oração da igreja não era baseada em desejos pessoais, mas na busca pelo sucesso do Evangelho. Atos 4, 22-23 mostra que o hábito de orar estava em todos eles e não apenas nos pastores e líderes. A igreja unida, unânime, orava engrandecendo o nome do Senhor. Está escrito: uma vez soltos, procuraram os irmãos e eles lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Atos 4, 29-30 nos traz também o principal motivo de oração, intrepidez para anunciar o Evangelho. Eles oravam pedindo coragem. Nesses versículos está escrito: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do seu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Percebam que o foco da igreja não estava naquilo que é terreno, passageiro, mas no que é eterno e capaz de trazer libertação e transformação de vidas.
Além disso, eles não oravam apenas por si mesmos, mas sentiam a dor do outro e intercediam incessantemente pelos que sofriam. Atos 12:5 nos conta que enquanto Pedro estava encarcerado, havia oração incessante da igreja em favor dele. A sexta característica é que eles entendiam que não há limites para a transformação causada pelo Evangelho. Atos 7, 59 e 60 mostra como Estevão clamou até pelos que o apedrejaram no momento da sua morte, deixando claro como a ordem de Jesus, em Mateus 5,44, de amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, não é uma utopia, mas uma urgência. Atos 10, 34 e 35 traz as palavras de Pedro após aprender que não somos nós que escolhemos quem Deus salva e que não possuímos o direito de negar a alguém a mensagem do Evangelho. Pedro falou: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Temos também, no decorrer do livro, a impactante história do apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor dos cristãos e depois se tornou um grande exemplo para todos nós, nos ensinando mais uma vez que não há coração duro demais e não há pessoa perdida demais que não possa ser alcançada pela graça redentora do Evangelho. A sétima e última característica é que havia zelo pela palavra, mesmo dos novos convertidos. Em Atos 17:11 está escrito: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Percebam que coisa maravilhosa! Além da palavra ser amplamente pregada, os novos convertidos não eram ingênuos e conferiam na palavra de Deus tudo o que diziam a eles, ao contrário de muitos de nós que se contentam em ter uma fé de apenas ouvir falar e acabam carregados por várias doutrinas mentirosas e heresias. Era de conhecimento da igreja a necessidade de conhecer a fundo a própria crença e conferir as informações que eram recebidas. Com esses 7 pontos, eu gostaria de trazer à igreja uma reflexão. Peço que cada um de nós peça ajuda ao Espírito Santo para que possamos sondar o nosso interior e descobrir em quais desses aspectos podemos melhorar. A vida com o Senhor é uma longa jornada e sempre há algo que podemos aprender e crescer. Que continuemos sempre buscando ficar cada vez mais parecidos com Cristo, nosso principal exemplo, e lembrando de 1. Pregar o Evangelho genuíno. 2. Viver uma vida diferente. 3. Dar toda a honra e glória a Deus. 4. Transmitir a mensagem de Cristo mesmo em tempos difíceis. 5. Ter uma vida de oração não baseada em desejos pessoais, mas no sucesso do Evangelho. 6. Entender que não há limite para o poder do Evangelho. E 7. Ter zelo pela palavra. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus pela mensagem trazida a nós nessa noite pela irmã Débora. Que Deus continue te abençoando, Débora, e que Ele continue te usando para nos abençoar. Louvamos a Deus por sua vida. Irmãos, nesse momento eu queria lembrá-los da importância de nos mantermos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. E a palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, nos diz que cada um deve dar conforme determinado em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, irmãos, em resposta a essa mensagem trazida, eu te convido a louvar a Deus e adorar a Deus também com seus dízimos e ofertas. Forma de adorar ao Senhor, forma de demonstrar a nossa gratidão a Deus, a nossa obediência a Deus, e forma de demonstrarmos a nossa fé. Fé de que aquilo que nós contribuímos não fará falta no final do nosso mês, porque o Senhor é quem nos sustenta. Então, irmãos, vocês já devem estar vendo agora os dados bancários da nossa igreja. Então, uma das alternativas que você tem é transferir, utilizar seu internet banking, o seu celular e fazer a transferência bancária para a nossa igreja. Nós também temos o QR Code, que deve estar aparecendo aqui em algum lugar dessa tela. Então, você pode usar o seu celular, a câmera do seu celular, posicionar em frente e ele já vai te direcionar
para uma página em que você pode pagar por boleto ou por cartão de crédito. E também nós temos um link aqui no vídeo, que se você clicar, ele vai te direcionar, indicando também mais algumas formas de pagamento, seja por boleto ou por cartão de crédito. E se, dentre todas essas opções, você ainda permanece com dúvida ou tiver alguma dificuldade, não hesite em entrar em contato com o nosso presbítero Rodrigo para sanar qualquer dúvida, ou mesmo com o WhatsApp da igreja, da nossa lista de transmissão, só falar que está com alguma dúvida e nós prontamente vamos ajudá-lo para que você possa adorar a Deus com seus dízimos e ofertas. Falando em adorar a Deus, nós vamos louvar ainda ao Senhor com uma participação muito especial nessa noite, que é a participação do irmão Flávio. O irmão Flávio completou mais um ano de vida agora nesse último dia 30. E, irmão Flávio, nós louvamos a Deus pela sua vida. Você é um tesouro da nossa igreja, seu testemunho, sua vida. Assim, nos alegra muito vê-lo servindo ao Senhor nessa casa. Nos lembra sempre do poder de Deus para salvar as vidas, para alcançar as pessoas em qualquer situação. Assim, louvamos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus porque por mais um ano Ele te sustentou e que Ele te sustente por muitos mais anos. Louvemos a Deus com o irmão Flávio. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrela no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, fogo arde no meu coração, alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, o meu desejo é soltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela minha vida, Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na minha vida, Pai. Só tenho só que agradecer, Pai, por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe meu louvor. Tudo é para a tua glória, Senhor. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrela no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro,
meu desejo é soltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. É chegada a hora dos avisos e eu queria trazer uma palavra de gratidão para a igreja. Essa palavra não foi dada no domingo passado porque a nossa gravação do nosso culto ela acontece às quintas-feiras, né? E antes mesmo da transmissão dos Cabras de Cristo, na última quinta-feira, nós estávamos já gravando o material que seria distribuído no domingo. E por isso, hoje, nesse domingo, 31 de maio, eu trago para os irmãos uma palavra de gratidão pelo apoio maciço na divulgação e pela resposta da igreja através das ofertas que foram levantadas, né? Eu quero explicar para os irmãos como foi importante a participação de vocês. Vejam, foram inúmeras pessoas que compartilharam os materiais, as imagens, os vídeos, né? Seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelos seus grupos familiares pessoais, mas daquilo que nós pudemos contabilizar, mais de 15 mil pessoas receberam os nossos materiais, elas conseguiram visualizar os nossos materiais. E é por causa disso que hoje o nosso vídeo, né, com a apresentação dos Cabras de Cristo, já somam mais de 1.800 visualizações. E isso, meus irmãos, é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Isso é graça de Deus e também a bênção, porque a nossa comunidade apoiou, respondeu a esse chamado, a esse projeto tão importante. E aqui a minha palavra de gratidão, parabenizando a igreja. Eu também quero parabenizar e agradecer pessoalmente algumas pessoas que voluntariamente se dispuseram e puderam participar conosco na pré-produção, na produção e na pós-produção da nossa transmissão dos Cabras de Cristo. Eu não poderia deixar de registrar aqui, em nome do conselho da nossa igreja, o nosso carinho, o nosso muito obrigado aos irmãos, o reverendo Kleber, na ministração, nos louvores, o nosso irmão Carlos Salles. Você não viu o irmão Carlos, mas ele estava nos bastidores tocando baixo. O irmão Dayan, Flávio Moreira, Jason Nobre, Manuel Gomes na sanfona, né? Agradecer também às duas empresas que trabalharam na produção desse material, a Calango Crio, através dos irmãos Pedro Henrique e Iago Vinícius, e também ao nosso irmão Carlos, que é dono de uma empresa, Feeling Produtora, e fez toda a mixagem do material que foi gravado aqui em nossa igreja. Registro também a minha gratidão aos irmãos Aline Fontana, Andressa Fontana, Flávia Machado, Franklin Machado, Francisco Lima, Gesiel Fontana, Erivelto Nobre, Marcos Barros, Rodrigo Freitas e o irmão Tiago Galvão, que mesmo de longe, agora não, ele já está aqui em Natal, mas mesmo de longe nos abençoou nesse trabalho. Essa é uma palavra de gratidão do conselho da igreja para vocês, todos que puderam participar desse trabalho, trabalhando com seus dons e talentos, que Deus continue usando a vida de vocês tremendamente. Ficamos felizes, porque esse foi um momento de muita alegria. Várias pessoas prepararam a sua casa, colocaram canjica, pamonha, tapioca, e tudo isso, obviamente, resultado da bênção do Senhor, o Espírito Santo nos dirigindo, nos alegrando numa noite tão especial. E agora eu quero compartilhar também com a igreja um resultado parcial da nossa campanha. Eu digo parcial porque as ofertas ainda não pararam de chegar. Estamos aguardando ainda o fechamento com o presbítero Rodrigo, mas hoje a nossa parcial é de R$ 4.387. Louvado seja o nome do Senhor, né? A nossa expectativa era de atingir R$ 3.500 e Deus escancarou as portas, e nós cremos
que muitos kits serão comprados com esse valor para abençoar moradores de rua daqui de Natal. Eu e a diaconisa Lilian já estamos nos encaminhamentos para darmos prosseguimento à nossa ação com os moradores de rua, e agora a gente pede à igreja que ore, que interceda por essa outra equipe. São 19 pessoas que se voluntariaram, que vão encarar o desafio de comprar esses materiais, montar os kits e fazer essa distribuição. Ore para que Deus continue abençoando esse trabalho. E mais uma vez, igreja, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 9, versículo 18, diz o seguinte: a esperança do aflito não se perderá. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que é que tem deixado você aflito? É a dor física? É um sofrimento emocional? É o abatimento espiritual? São desgostos? São conflitos na sua casa? Estes são os principais agentes que promovem em nós a aflição. E num período tão difícil como esse que nós estamos enfrentando, nós não podemos perder a esperança. E Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Está nesse texto que eu acabei de ler para você. A esperança dos aflitos não se perderá para sempre. Por mais difícil que seja o momento que você e eu estamos enfrentando, o Senhor está com você. Por isso, eu convido você agora, nessa oração de súplica, fechar os seus olhos e orar junto comigo. Vamos suplicar ao Senhor e colocar diante dele todas as nossas aflições, tudo aquilo que tem deixado o nosso coração triste, angustiado, abatido. Feche os seus olhos aí na sua casa, vamos falar com o Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que desata todos os nós, aquele, Pai, que pode nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Obrigado, Pai, porque o Senhor se coloca sobre nós como um pai, como uma mãe, e nos protege, Senhor Deus. O salmista fala que o Senhor nos protege com as suas asas. A gente sabe que o Senhor é poderoso, de fato, para nos salvar, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Mas como todos estamos sujeitos a provações, Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas angústias. Aquilo, Pai, que tem atrapalhado o nosso sono, aquilo que tem feito a gente se preocupar com o que vai acontecer na próxima semana, aquilo que tem feito a gente se perguntar quando a nossa vida vai voltar à normalidade. Nós sabemos que o futuro não nos pertence, nós sabemos que não podemos acrescentar um côvado à nossa vida, Pai. E por isso nós te suplicamos que o Senhor tome conta do nosso coração, que o Senhor tome conta da nossa mente, Senhor Deus. Tem sido tão difícil para nós, porque humanamente ansiamos voltar, ansiamos resolver os problemas, mas Tu tens um propósito nisso tudo. E nós, entendendo esse tempo de espera, respeitamos a Sua vontade de maneira obediente. E por isso te suplicamos, no nome de Jesus, que o Senhor arranque do nosso coração essas aflições, essas dúvidas e tudo aquilo que tem atrapalhado os nossos relacionamentos, seja em casa, seja pelas redes sociais e com os nossos colegas de trabalho. Esse pedido especial, Pai, para que o Senhor controle a nossa ansiedade, é porque a nossa incapacidade não nos permite perceber que o Senhor está do nosso lado o tempo todo. E como o salmista nos mostra e nos ensina que nós não devemos perder a esperança, nessa noite reafirmamos que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é o nosso porto seguro, que o Senhor é a nossa rocha. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor é o alicerce das nossas vidas e, como dono das nossas vidas, entregamos todas as situações que nos deixam preocupados aos Teus pés. Pai, visita todos aqueles que estão enfermos, visitam aqueles que nesse momento choram pela perda de entes queridos, e que todos possam saber que o Senhor está em missão, que o Senhor tem um propósito nisso tudo,
e porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Te entregamos mais uma vez a vida de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Te entregamos mais uma vez a vida das autoridades, dos governantes, de todos aqueles que no nível técnico, administrativo, estão trabalhando para operacionar todo esse sistema de saúde do nosso Brasil. Te colocamos também, Pai, a vida de todos os irmãos da nossa igreja e te agradecemos porque o Senhor tem preservado a nossa comunidade. Louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, e nós te agradecemos porque o Senhor está do nosso lado. É no nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade e operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor é convosco.